Oi, meu nome é Vitor Moreira Rodrigues e eu passei na Unesp em Ciência da Computação utilizando a plataforma online do Fábrica D, de cursinhos online. E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu conheci ela no YouTube, vendo videoaulas com o professor Alexandre, de matemática ou de física, eu nem lembro. Mas eu vi, eu achei a didática dele perfeita, uma didática impecável, e queria saber mais. Então eu entrei no site deles e comprei o curso para a SpaceX, né, que era meu plano inicial. Quando eu comprei, ele tinha todas as matérias completas de redação, matemática, física, aprofundadas, com uma teoria e um material que é muito difícil de você achar na internet de forma gratuita e até de forma paga é complicado. Então, isso daí me chamou muita atenção, eu gostei muito. E outra coisa que eu gostei muito na plataforma foi a lista de exercícios, que vai do básico, do mais básico até o avançado para quem está ali. O nivelamento também, então, se você já está avançado ou se você está iniciando agora seus estudos, a plataforma ela te dá suporte em qualquer nível que você esteja. E para várias coisas. IMITA, medicina, vestibulares tradicionais. Outra coisa são os simulados, eles têm muitos simulados, correção de redação também e a, a questãozinha de dúvidas lá, né? Que você coloca suas dúvidas, alguma coisa na sua aula, você teve algum problema, eles respondem rapidamente. Eles têm um grupo no Telegram também, onde os alunos, eles têm contato entre si e entre os professores também, né? Que funciona da seguinte maneira, eles mandam as perguntas lá e o pessoal, eles respondem, te ajudam, te mostram a resolução de exercício, coisa assim. E eles indicam livros também, caso você esteja com uma dúvida a mais assim. Eu tenho só a agradecer pela Fábrica D, entendeu? Não tudo, né? Óbvio. Eu estudava num colégio que era focado em Enem e quando eu queria SpaceX, eles não conseguiam suprir o que eu necessitava. A Fábrica D supriu tudo. Depois eu mudei, lógico, para a ciência da computação, que eu achei que seria melhor. E mesmo assim, com tudo que eles me passaram, foi perfeito. A didática é excelente, todos os professores ótimos, gostei de todos. Recomendaria para todo mundo e é isso. O curso é extremamente acessível e muito, muito completo. Não peca em nada. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula aberta do Fábrica D voltada a você que está estudando aí nos finalmente para a prova da AFA, da Academia da Força Aérea Brasileira, e a gente vai te ajudar finalmente a entrar para essa tão concorrida vaga, meninos do Brasil que querem se tornar parte das forças militares do nosso país. Bom, aqui a gente vai retratar como que a geometria plana da AFA é cobrada. Nessa aula de hoje eu vou pegar bem pesado, dentro do que cai na AFA, é claro, dentro do que cai nessa prova, em relação à parte de geometria plana, ok? Teremos outras aulas em função das outras matérias, até mesmo com trigonometria, função, etc e tal, mas hoje vamos pegar a geometria plana, até porque a geometria plana é um pouco deixado de lado pelo pessoal que quer AFA. A quantidade de questões não é tão alta quanto a de função, por exemplo, e isso cria algumas dúvidas. O que cai, o que não cai da AFA, eu estava estudando para outro concurso, o que daquilo é aproveitável, o que não é. E eu já vou começar aqui lembrando 3 coisas que vão ser usadas sim em questões da AFA, que eu vou fazer logo em seguida, e que de repente você não imaginava que na sua prova seriam cobrados, tá? Depende do seu nível de informação. Em relação a isso, depende se você é aluno do Fábrica D ou não, que se você é do Fábrica D, com certeza você tem essas aulas lá, você fez a teoria, fez o aprofundamento, viu essas aulas lá dentro do nosso plano e agora vai achar isso aqui brincadeira de criança, ok? A primeira coisa delas então aqui é o Teorema de Ptolomeu, tá? E mais antes disso, lembra de passar em fabricad.online, usar o cupom militares para 10% de desconto e venha fazer parte da nossa família, que lá só tem aprovação cada vez mais, a cada ano, a cada dia, a cada segundo, a cada momento. Beleza? Bom, gente, primeiro teorema, que com certeza muita gente dá mole, não lembra que existe o teorema chamado Teorema de Ptolomeu. Isso vale para o chamado quadrilátero inscritível. Não se engane, então eu só vou usar em quadrilátero? Sim e não. Como assim? Sim e não.
Por exemplo, a questão que eu vou fazer mais à frente, você vai ver que vai ter um pentágono na história. Mas você está falando que isso aqui só vale para quadrilátero. Sim, mas quaisquer figuras de número de lados acima de 4, você pode traçar uma linha lá dentro e fechar um quadrilátero a qualquer momento. Você tem várias possibilidades, né? É uma combinação de 5 a 4. Se tiver um hexágono, posso montar quadriláteros dentro dele. Então, em muitas situações em que talvez você não enxergasse a presença ou a possibilidade disso para fazer a questão, na hora H, escolhe um quadrilátero conveniente por algum motivo na questão, aí, de questão você vai ver, e usa esse quadrilátero para poder forçar a barra e usar o teorema de Ptolomeu. E o que é o teorema de Ptolomeu? É o seguinte, quando tem um quadrilátero inscrito numa circunferência, você vai fazer o produto dos lados opostos, a soma do produto dos lados opostos, igual ao produto das diagonais. Então, lado vezes lado mais lado vezes lado é igual a diagonal vezes diagonal. De novo, lado vezes lado mais lado vezes lado é igual a diagonal vezes diagonal. Essa aqui é a ideia que me dá, no caso aqui, o teorema de Ptolomeu. Então, você vai ter o quê? Ó? O lado, no caso A, pelo C, mais o lado B pelo D. Isso vai ser igual ao produto das diagonais, que vai ser igual a AC, que eu chamei de P, e BD, que eu chamei de Q. E aí, temos aqui dentro justamente o produto chamado Teorema de Ptolomeu. Beleza, galera? Isso depois a gente vai ver em questão. E isso vagarosamente é dado nas nossas aulas de teoria, então você tem que se tornar nosso aluno e ir lá no site para ver isso direitinho, com exemplos, contra-exemplos, em aula de revisão, revisão e por aí vai. O outro teorema que a gente vai usar também, que eu já vi cair em prova da AFA, é o de Menelaus. O que vai ser o teorema de Seva ou de Menelaus? Seva e Menelaus andam muito juntos, né? Menelaus, no caso aqui, propriamente dito, se refere ao fato de que você não confundam com o teorema de Sturt, que é outra coisa, tá? Sturt para medir o tamanho de Seviana. Menelaus, ele é: eu tenho um triângulo que originalmente seria esse azul daqui. E ele vai ser cortado por uma reta que a gente chama de reta secante. E aí, esse teorema de Menelaus, que vai ser cortado para essa reta secante, ele quer dizer o quê? Ele vai nos ajudar a relacionar cada pedacito que você está formando aqui nos lados. Por exemplo, esse primeiro ponto de contato aqui formou os segmentos DA e DB. Esse segundo formou EA e EC. E aí você vai relacionar os pedaços que essa tal linha secante, essa tal linha inclinadinha que eu tenho aqui, vai formar com os lados, você vai relacioná-los entre si. Você vai relacioná-los por um produto de 3 frações. Um produto de 3 frações que termina dando igual a 1, tá? E dentro desse produto de 3 frações que termina dando igual a 1, você vai ter o quê? Vamos lá. Qual é o primeiro pedaço que eu tenho aqui? DA e DB. Aí você pode escrever DA e DB, DB sobre DA, que não tem problema. Mas dado que eu escrevi a primeira razão possível, seja DB sobre DA ou DA sobre DB, essa primeira fração vai comandar o jeito em que eu vou montar as próximas. Por quê? Porque aqui depois que você demonstra, que você entende o que é o teorema de Menelaus, você compreende que o jeito de montar e lembrar são 3 frações, é igual a 1 e não a 0. Não sei porque um dia um aluno cismou que era igual a 0, sei lá, noiou, tá? E aí, o principal para você não se perder é lembrar que, dado que o vértice A, ali eu escolhi botar DA em cima, já tem o A em cima como numerador, nas próximas frações eu não poderei ter mais esse A na parte de cima. Então, por exemplo, aqui eu teria os segmentos EA e EC formados. Só que aí eu não posso botar o EA de novo, então eu boto o EA embaixo. E em cima eu coloco o EC. E aí, até então, eu estou fazendo, de fato, né, segmento sobre segmento. Segmento ali também sobre segmento.
Mas quando chega no terceiro lado, não tem como a reta, né, fazer a curva e cortar o terceiro lado. Na verdade, o que a gente chama de cortar o terceiro lado é cortar o prolongamento dele. Se você prolongar a linha que passa por BC, essa linha vem descendo, descendo, ó, aí chega uma hora que corta aqui no ponto F. Então, a mesma lógica que eu usei quando ele cortou de fato um lado, eu vou usar para o BC aqui, só que na verdade ele corta o prolongamento. E o que você tem que tomar cuidado, só para não se confundir, é que as distâncias que eu estou medindo, galera, são sempre do ponto de contato até cada vértice, de D até A e de D até B, de E até A e de E até C. De repente, eu falando isso para você, você fala assim, ah, você está pegando os pedaços, sim, mas quando chega, por exemplo, aqui, você pode, de repente, estranhar, porque quando chega aqui, você vai falar, ué, mas agora eu faço o quê? FC sobre BC? Não. Como eu estou sempre caminhando da onde cortou até um vértice, eu vou olhar para FC e vou olhar para FB, ou BF, CF, que seja, mas tem que ser os segmentos que eu observo e vejo formados do ponto de interseção até cada vértice do triângulo que eu tinha originalmente, tá? Então ali na última fração ficam BF, CF mais B, o C já apareceu antes em cima, então fica embaixo o FC e em cima o FB. Pronto. Quando a pessoa escrever isso daqui, para o meu exemplo, do jeito que eu dispus ali cada vértice e cada pontinho, você tem aqui o teorema de Menelaus, tá? Ele se refere aqui a essa reta maluca como reta secante ou linha secante, ok? Linha que chega aqui cortando o triângulo em, no caso, vários pontos até pegar lá embaixo o prolongamento, tá bom? Outra coisa que não é muito bem um teorema com nome é o fato de que você, quando tem um triângulo também qualquer, não é nenhum triângulo especial, não precisa ser equilátero, nada disso, você vai ter o quê? Você vai ter que, quando você pega as medianas desse triângulo, o que é a mediana mesmo, hein? Saía de um vértice e dividia o lado oposto em duas partes iguais. Então, a mediana AM1, mediana AM2, divide aqui em outras duas partes iguais, que não necessariamente cada metade são as que eu tenho aqui. O mediana CM3. O que acontece é que cada pedaço formado ali dentro, cada pedaço que eu aqui tenho, ele vai representar 1/6 da área total do triângulo original. Então, pasme, por mais que de repente não pareça, no desenho, cada área dessas 6 formadas vale 1/6 da área total do ABC que eu tenho ali, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Então, ó, você já printou, cada área formada, cada área que eu formo ali, cada uma das 6 áreas, mesmo com aquele formato diferente uma da outra, equivale a 1/6 da área total, tá? Então, cada área formada aqui vai equivaler a 1/6 da sua área total do que eu tenho. Então, tá aqui e eu vou até mostrar para você por que fica desse jeito assim. O que acontece? Você vai ter no caso ali, ó, o seguinte, quando você pega e você faz isso, você vai ter no caso que, ao fazer isso, vamos pensar, aqui ó, a base, originalmente, vamos chamar de A. Aí, como isso aqui dividir ao meio, cada metade, no caso, seria igual a A sobre 2. E a mediana, ela tem a propriedade de que, ali no ponto G, que é o baricentro, né? Que é o ponto de encontro entre as medianas, ela tem a propriedade de dividir o segmento que a contém numa razão de 2:1.
O que significa dividir uma razão de 2 para 1? Significa que se eu chamo esse pedacinho de x, esse aqui vai ser 2x. Se eu chamo esse de y, esse aqui vai ser 2y. Mas na verdade é muito mais do que isso, né? Porque acaba que se esse é 2x e esse é x, é que para o todo, isso aqui é 1/3 do todo, tá? Aqui, ó, é 1/3 também da altura total. Se eu chamar a altura total da figura de h, isso aqui representa 1/3 desse h. E aí, irmão, o que acaba acontecendo? Essa área daqui, ó, se eu calcular na mão, só para te provar que vai dar isso mesmo, o que acontece, né? A gente sabe que a gente pode aqui apelar para a área normal, que é base vezes altura sobre 2, tá? Então, você tem o quê? Que a área do... Aqui é G, né? A área do triângulo GBM1 seria base, que é A sobre 2, pela altura, que é H sobre 3, tudo isso dividido por 2. O que vai dar AH sobre 6 sobre 2, dividir por 2 a partir do que já está dividido por 6, é no final terminar em algo dividido por 12. Vai dar AH sobre 12. Enquanto a área total do triângulo ela vai ser o quê? Base pela altura sobre 2. E aí você repara já direto, quem é mais esperto, que daqui para cá ele simplesmente pegou o denominador, o numerador está igual, é H para ambos. Daqui para cá, o denominador que era 12, né? Que era 2, por exemplo, desse aqui, virou 12, como se tivesse multiplicado por 6. Mas multiplicar por 6 na parte de baixo é, na verdade, de um para o outro, você dividir por 6. Se você não enxergar isso, não tem problema. A gente pode pegar aqui a área do triângulo menor, do GBM1, sobre a área do triângulo maior, ABC, e aí você vai ter AH sobre 12 dividido por AH sobre 2. O que vai dar o quê? Ó? Divisão de fração, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, tá? Você corta um com o outro e isso vai dar 1/6. Ou seja, de fato aqui, ó, eu tenho que a área do GBM1 ela vai ser 1/6 da área do ABC, tá? Então, no final, a gente tem aqui realmente que eu falei, que uma área é 1/6 da outra. A área do GBM1 é 1/6 da área total. E esse raciocínio que eu fiz aqui, no caso, você pode fazer para qualquer pedaço que tem aqui, porque eu só peguei o mais bonitinho e o mais fácil de ser enxergado, né? Aqui do outro lado também eu teria outra base A sobre 2 com uma altura H sobre 3, é da mesma coisa. Se eu virar a figura, a única diferença é que eu vou estar olhando para o lado que teoricamente é B, já que esse triângulo teoricamente não é equilátero, e aí pegaria B sobre 2 e B sobre 2, e a distância é essa altura que sai do vértice B sobre 3. Esse é o mesmo raciocínio. Na hora de montar a total, você ia fazer um BH sobre 2, e na hora de montar, sei lá, ou desse pedaço, ou desse daqui, ó, do GM2C, você iria fazer um B sobre 2 e um H sobre 3, um H2 sobre 3. Se quiser diferenciar, né? Que aí seria a altura que eu estou enxergando do vértice B até aqui. Dá no mesmo, tá? Então, se você começar a virar o triângulo, o efeito e o resultado para cada uma dos demais 5 pedaços aqui é o mesmo. Então, cada um deles vai dar 1/6 da área total, mesmo eles sendo de formatos diferentes. Eles não são semelhantes porque a semelhança é o que, galera? É uma figura parecendo uma ampliação ou uma redução da outra numa xerox, por exemplo. Mas a área, ou o valor da área apenas, isso vai ser igual, 1/6 do tudão.
tá bom? Então isso já deixa a gente prontinho, junto com as demais aulas que você viu na plataforma, junto com a aula que o Alexandre também, que no caso sou esse que vos fala, deixou aberta também ao longo dessa semana de revisão AFA, de teoria e embasamento de áreas, para começar a fazer questões antigas de geometria plana, que é o que a gente vai ver já já agora. Faz-se a mágica! Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fabricad e hoje a gente vai começar a nossa revisão da parte de áreas e geometria plana voltado à prova da AFA. E vamos aqui fazer várias e várias questões para você ver como é que se juntam tudo que foi visto até agora, ver que tem teoremas especiais que são úteis, mesmo às vezes eles não sendo diretamente necessários, vendo que tem coisa que tem um jeito mais braçal de fazer e outras tem um jeito que tem um bizu que você sempre fala, isso aí não vai cair. E na hora H é a salvação da pátria, beleza? Primeira questão, joga na tela, vamos ler juntos. Considere no triângulo ABC abaixo os pontos P pertencente a B, Q pertencente a BC, R pertencente a C e os segmentos PQ e QR paralelos, respectivamente, a AC e a B. Sabendo que BQ é igual a 3, QC é igual a 1 e que a área do triângulo ABC é 8, então a área do paralelogramo achorado em centímetros quadrados é igual a quanto, tá? Bom, voltando para mim aqui, essa questão é bem simples, né? Como ele falar que aqui é igual a 3 e que aqui é igual a 1, a ideia é a gente trabalhar com a noção de áreas semelhantes, ou semelhança de áreas. Se você tem triângulos aqui, onde um deles é semelhante ao outro, então tenho aqui de lados A, B e C, outro de lados A', B', C', a altura desse aqui, vou falar que é H, e a altura desse aqui, vou falar que é H'. E também eu posso usar o perímetro também aqui na história, como você vai ver. Se eu quiser relacionar a área 1 com a área 2, sabendo que os triângulos são semelhantes já, você vai falar o quê? Que dividir uma área pela outra é a mesma coisa que dividir, por exemplo, um lado de um deles pelo correspondente no outro, mais ao quadrado, ou o outro lado de um deles pelo do outro ao quadrado, ou seja, você pode aqui falar que a divisão entre as áreas é a divisão de quaisquer lados correspondentes nas figuras e elevado a 2, né? Na ordem que eu peguei. Se eu comecei pelo A1, eu vou botar os dados do A1 em cima e os dados do A2 embaixo. E aqui, como eu só tenho 3 lados, pararia pelo C, mas se eu tivesse outras figuras semelhantes, vale essa ideia. Você vai ter o que eu chamo de razão de semelhança ao quadrado. Muitas vezes a razão de semelhança é chamada pela letra K. A letra K que é o quê? Um A sobre A', ou um B sobre B', ou um C sobre C'. Ou pode ser também uma altura sobre a outra, pode ser também o perímetro de um pelo perímetro do outro, e assim vai. Hello, cuidado que perímetro é o que? A soma dos lados, no caso aqui dos 3 lados. E que o símbolo de perímetro é a letra 2P. Só o P sozinho é um semiperímetro já. E aí você vai ter, no caso aqui, que esse K, então, se chama razão de semelhança. Aí, com isso, Manel, você vai ter o quê? Você vai ter, no caso aqui, que nessa questão é justamente isso que a gente pode usar. Porque, repara, vamos começar a marcar os ângulos aqui. Se eu marcar aqui no cantinho, esse alfa vale tanto para o triângulo pequeno aqui do canto, quanto para todo o triângulo grandão ABC que é dado na figura. Além disso, por ser aqui um retângulo, esse lado é paralelo a esse. Se eles são paralelos, essa abertura aqui tem que ser igual ao K e lá. Se ali é alfa, aqui é alfa também.
é aquele lance, ó, de paralelas cortadas por uma transversal. Eu estou transportando o alfa aqui para a esquerda. Então vai ser o mesmo ângulo. Aí pronto, ó, lá em cima é 90, por ser paralelo aqui é 90 também, e aqui, por ser paralelo essa com essa, é 90 também. O terceiro ângulo, como é um triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180, acaba tendo que ser beta em tudo quanto é canto daqui. Esse canto da esquerda, que vai valer tanto para o triângulo rosa maior, quanto para esse triângulo laranja, que está aqui nesse canto, o triângulo BPQ, vai ter aqui o triângulo QRC, que também vai ter um beta aqui à esquerda, e o triângulo maior grandão, que é o ABC, tá? Aí pronto, galera, você vai ter então o que aqui? Fica aqui a área maior, a área do ABC, ele fala que é 8. E como que relaciona a área do laranja e do azul com esse ABC? Que se eu souber quanto vale o laranja e o azul, do total de 8, se eu subtrair os dois, dá o retângulo que está ali em cima. Então você pode falar, por exemplo, que a área do laranja BPQ sobre a área do ABC, isso vai dar K ao quadrado, ou seja, vai dar 3, sobre qual é a base total aqui? É 3 mais 1, que é 4. Ou seja, 9/16. E se eu fizer agora para o azul RQC, você vai ter que a área do RQC sobre a área do ABC também vai dar o K ao quadrado, que no caso fica ali 1 sobre o total, que é 4. É esse lado dele pelo correspondente todo no triângulo maior, tá? Porque o meu objetivo é relacionar todo mundo com um triângulo maior, porque dele eu tenho um valor, que é 8. Esse 8 vai ser substituído aqui e aqui depois. Então você vai ter 1 sobre 16. Aí beleza, queridos. Como eu sei então isso, ó, e eu sei que isso aqui é igual a 8, a gente vai passar o 8 para o outro lado multiplicando, tá? Dá o seu print aí, vê se está tudo bem. Eu vou apagar então aqui esse meio que refresh que eu dei na teoria. E aí pronto, o que você vai ter aqui? Vai ficar então que, com isso, você vai ter, primeiro, que a área do BPQ, ela é 8 que multiplica 9/16. Ou seja, 9/2. Que a área do RQC, ela vai dar 8 que multiplica 1/16. Isso vai dar 1/2. E aí, gente, a área do retângulo é simplesmente você pegar e fazer a área total, que é 8, menos 9/2 somado com 1/2. 9, 1, 10, por 2, 5, 8 menos 5, 3. É isso, tá? Então, a área aqui do retângulo vai dar 8 menos 5, ou seja, 3 centímetros quadrados. Beleza? O que vai ser, então, no caso, a letra B de bola, tá? Então, tá aqui o que a gente queria. Beleza, gente? Dá o seu print aí e vamos já continuar a nossa resolução de questões. Então, galera, vamos seguir agora aqui com a próxima questão. Joga na tela. AFA 2018. A figura seguiu um pentágono regular de lado 2 centímetros. Os triângulos DBC e BCP são semelhantes. A medida de AC, uma das diagonais de um pentágono regular, em centímetros é igual a quanto aí, né? Volta para mim. Galera, sintam o poder da malemolência. Vou fazer a questão sem nem usar esse lance de semelhança que ele deu. Porque assim, se o pentágono regular, todo polígono regular, ele é inscritível e circunscritível dentro de uma circunferência. Ou seja, todo pentágono, toda figura, todo polígono regular, ele é encaixável dentro e fora de uma circunferência. Ou seja, dentro, com os vértices dele, cada um, sem exceção, tangente tocando na linha da circunferência, e por fora com um círculo
tangenciando, sem deixar nenhum de tocar, os lados, cada lado desse polígono, no caso do pentágono. Mas a gente aqui, para a gente nesse caso é mais interessante, fazer uso do círculo circunscrito. É bem comum isso acontecer. O cara chega com uma questão de polígono regular, não existe uma circunferência nem dentro nem fora, e você, de acordo com a questão, pode ser que, para você enxergar coisas, você tenha que usar esse círculo principalmente por fora. Seja para enxergar aquela ideia de ângulo inscrito, né? Que esse ângulo daqui, ó, vai ser a metade desse arco. Isso era uma das formas de fazer. Se eu fosse pelo caminho da semelhança, eu ia começar a marcar os ângulos como aqui. Qual é o ângulo interno de um pentágono, né? Ângulo interno, para quem não lembra, ele é 180 vezes n menos 2 dividido por n. Com n sendo igual a 5, ia ficar 180, 5 menos 2 dá 3, sobre 5 dariam, no caso, 108 graus cada um, tá? Então, o ângulo interno dele sendo 108 graus, o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, como saber cada volta inteira dessas e também saberia quanto vale, por exemplo, um ângulozinho desses, né? Porque um ângulozinho desse, ele está voltado para quê? Ele está voltado para um arco dos 5 em que o pentágono está dividindo a circunferência. Cada arco desses é de quanto, gente? 360 sobre 5, né? Cada arco desses aqui é de 360 sobre 5, 72 graus. E aí, esse ângulo aqui seria a metade dele, seria 36, né? Que é o ângulo inscrito, é metade do arco voltado para ele. Só que esse é o caminho mais difícil, que você vai usar a semelhança. O caminho mais fácil, amigo, é você usar uma parada, muitas vezes para a galera que se preparar para a AFA, esquecido que é o Teorema de Ptolomeu. O que é o Teorema de Ptolomeu? Geralmente o pessoal que estuda para colégio naval e para o ITA lembra melhor disso. O Teorema de Ptolomeu é o seguinte. E o que vai ser o Teorema de Ptolomeu, galera? É você escrever de um lado o produto das diagonais AC vezes BD e do outro lado escrever que isso é igual a soma 2 a 2 do produto dos lados opostos, AB com CD mais, no caso, BC vezes AD. Aí se fala, tá, legal, nem lembrava mais gordo disso. Então como é que é mesmo, hein? Isso vezes isso, mais isso vezes isso, igual ao produto das diagonais. A soma do produto dos lados opostos vai dar o produto entre as diagonais. E como que eu vou usar isso na questão, galera? É fácil. Às vezes a figura não é um quadrilátero, mas você consegue fabricar um quadrilátero dentro dela. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar do A até o D e ligar. Então aqui as diagonais AC e BD. E os lados, por ser um polígono regular, todos os lados são iguais a 2, né? Então, você vai ter que aqui é 2, aqui também é 2, aqui também é 2. E quanto vai ser aqui? Aí é que tá. Eu não sei o valor da diagonal, é justamente isso que eu quero saber. Mas, gente, no pentágono, todas as diagonais têm a mesma medida. Porque as diagonais viriam de uma lei dos cossenos onde eu estaria usando um lado 2, um outro lado 2, e esse ângulo entre eles, ó, que repara, dessa diagonal BD para essa diagonal AC, é como se só tivesse girado aqui a situação. Lado 2 e o ângulo interno. Lado 2 e o ângulo interno. Ou então, por exemplo, essa daqui rosa. Lado 2 e o ângulo interno, que no caso é 108. Não vai mudar absolutamente nada, tá? Então eu posso chegar e posso falar que todas aqui as diagonais têm a mesma medida, que eu vou chamar de x. Então chama de x essa aqui do meio, essa outra aqui também, e essa outra aqui também. Então, usando e aplicando o Ptolomeu aqui dentro, ó, o que vai acontecer?
Você vai ter que lado vezes lado, 2 vezes 2, mais lado vezes lado, 2 vezes x, é igual ao produto das diagonais. Repara, galera, quando eu liguei aqui esses vértices, eu criei um quadrilátero que, se o pentágono estava escrito na circunferência, o quadrilátero interno ele também está escrito. Ó. Cada vérticezinho dele está tocando também na linha da circunferência. Aí foi. Você vai ter que 4 mais 2x é igual a x ao quadrado. Então, x2 menos 2x menos 4 é igual a 0. Então, fica delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso vai dar 20. A raiz desse delta, eu fatorando, vai dar 2 raiz de 5, né? Voltando aos tempos de Kumon, 2 raiz de 5, aí fechou. O x aqui vai ser o quê, ó? Você vai ter, então, que esse x ele vai ser igual paz Bhaskara a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, vai ficar aqui, então, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou melhor, você vai ter menos o b, que é, no caso, menos 2, 2, mais ou menos 2 raiz de 5, sobre o 2a, o a é 1, né? Tem 1 aqui na frente do x2. Dá para cortar essa galera toda, já que o 2 lá em cima ficaria em evidência, dando um x que é igual a 1 mais ou menos raiz de 5. Como é um lado, raiz de 5 é 2 e pouco, se eu botar 2 e pouco e 1 menos isso vai dar negativo. O lado tem que ser positivo, o x tem que ser maior do que 0. Então, a gente vai ficar com a opção que tem o mais. Pronto. Ele dá 1 mais raiz de 5 e isso, então, é a letra A. Beleza? Tira o seu print aí, meu querido. Então, lembrando disso daí, que é uma senhora mão na roda, hein? Teorema de Ptolomeu. Anota, tá bom? Joga lá no seu usuário. Valeu, galera. Bom, galera, agora a questãozinha da AFA novamente. Joga na tela aí. E resumindo o que está no seu enunciado que você está vendo, ele está te dando um triângulo equilátero, está dizendo que a BCD é um quadrado de lado 2 e quer saber a distância de B até E. Basicamente é isso. E deu as opções que eu já botei no quadro para você. Volta para a tela. Volta para mim, quer dizer. Olha só, essa questão aqui ela é cópia de uma questão de um vestibular civil da época, que foi do UFRJ, né? Para você ver como tem essa transição de questões também de vestibulares militares e civis e vice-versa. Então, assim, na aula de teoria, de embasamento, eu já fiz essa questão contigo. Só que eu não fiz com o AFA, eu fiz com o FRJ. Agora, vou refazer com o AFA, que refazer é sempre bom, né? É como sempre falam, se você não entende, decora, amiguinhozinho. Então, aqui, ó, não, mas dá para entender. Você vai ter o que aqui? O triângulo ele é equilátero, então os três lados são iguais. Mas aí, do jeito que o desenho está feito, esse desenho já vem na questão, a gente repara que esse lado do triângulo é, na verdade, a diagonal do quadrado. E eu, então, sabendo a diagonal do quadrado, saberei os três lados do triângulo, que são os mesmos. E aí, como que eu faço isso? O quadrado, galera, tem lado igual a 2. Se o quadrado tem lado igual a 2, diagonal do quadrado é L raiz de 2, né? Para quem não lembra, diagonal do quadrado, que você já esqueceu, né? É a mesma coisa. L raiz de 2. Não era raiz de 3? Não, cara. L raiz de 3 é diagonal do cubo, tá? Dá para não confundir. Então, diagonal do quadrado é L raiz de 2. Vai dar, então, 2 raiz de 2. Tá? Centímetros. E aí, vamos embora. Você agora tem aqui o quê, né? Pega aqui. Você terá que isto vale, então, 2 raiz de 2. Então, cada lado do triângulo vale 2 raiz de 2 também. A ideia, galera, é o seguinte. O que seria do B até o E, né? Eu posso ir além. Vamos traçar do B, passando pelo E, passando pela interseção das diagonais, até chegar lá embaixo. E o que me garante que esse pedacinho aqui
ele está contido nessa linha que eu tracei toda, não tem tipo um ângulozinho, uma parada meio torta aqui, né? E que vai direto retão mesmo. Cara, porque olha só, aqui, essa linha até aqui, ela é a altura do triângulo, porque as diagonais do quadrado se cortam no meio perpendicularmente. E num triângulo, quem divide a base ao meio, formando 90 graus com ela, é justamente a altura. E aqui está apenas a continuidade da outra diagonal que foi usada para fazer esse corte ao meio de 90 graus entre as diagonais. Então está tudo dentro de uma mesma linha. E o BE é justamente a medida que eu quero, que eu vou chamar de x. Mas o que seria o BE então? É fazer a altura do triângulo equilátero menos a metade de uma diagonal do quadrado, tá? Isso aqui é metade só, né? Então aqui, ó, se a diagonal inteira mede 2 raiz de 2, a metade é igual a raiz de 2. Só me resta agora então saber qual é a altura toda desse triângulo equilátero. Essa altura toda do equilátero que vai... Vamos chamar aqui de ponto O aqui no meio, vamos? Do ponto O até o ponto E. Então, isso daqui é a altura do triângulo equilátero. E aí, do O até o E, eu teria que isso vai dar L raiz de 3 sobre 2. O L, né, é a altura do equilátero. Isso aqui já é a fórmula que já deveria estar no sangue, no formulário bisuário. Você tem alguns dias aí para decorar isso, tá? E o L é o lado do triângulo. Ah, isso é fórmula da altura de qualquer triângulo? Não, cara pálida. É só do triângulo equilátero. Tem uns caras que eu não lembro daqui, tem uns que lembram e querem usar para todo o triângulo. Não. A gente até viu um jeito de achar a altura de qualquer triângulo, lembra? 2 sobre A, uma raiz que é tipo um radical de Heron. Não lembra, né? Pois é, volta lá na aula da plataforma, você que é nosso aluno, você vai ver lá, tá bom? E, não sou aluno do Fábrica D, esse é o momento de você passar a ser. Mas isso aqui é só para o triângulo equilátero. E aí você vai ter o quê? Que do O até o E, você vai ter 2 raiz da raiz de 2. Nossa, tá dando uma bugada aqui, uma travada, um Beyblade, né? 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, você corta aqui. E raiz de 2 vezes raiz de 3, multiplico 2 pelo 3 da raiz de 6. Pronto. Você terá então aqui que agora você vai ter que do B até o E que ele tanto queria, é a gente fazer ali tudo que era do O até o E, menos do O até o B. Agora, pelo amor de Deus, não vá chegar aqui no final e fazer a cagada das cagadas. Aí você tem raiz de 6 menos raiz de 2 e o indivíduo acha que dá para fazer aqui alguma junção, tipo falar que isso aqui é raiz de 4, botar o 6 menos 2 lá dentro. Ainda bem que não tem raiz de 4 ou 2 para marcar aqui, senão o cara já ia fazer besteira com convicção. Não tem, tá? A prova, a questão da qual isso aqui foi copiado, originalmente é discursiva. Aí tu já sabe que é claro que vagabundo fez besteira, né? Mas aqui as opções impedem que você tenha essa ideia brilhante. Só que não, tá? Então, pelo que você está vendo, isso aqui vai ser a letra D. Então, moral da história, lembrar aqui de coisas mais básicas que você ainda, às vezes, dá mole. Da diagonal do quadrado e não confundir com a diagonal do cubo e da altura do triângulo equilátero, que, galera, é a altura só do triângulo equilátero. Não serve para outro triângulo, por favor, né? Não vá querer usar também além daquilo para o qual a fórmula serve, tá bom? Printa aí, vê se tá tudo bem e continuaremos na nossa reta final AFA para ajudar você. Um beijo, uma ótima manhã, tarde, noite de estudos e valeu, galera. Tchau, tchau para você. Fui. Bom, galera, a próxima questão aí da AFA, joga na tela. AFA 99. Na figura abaixo, o perímetro do triângulo equilátero ABC é 72. M é ponto médio de AB
e CE é igual a 16. Então a medida do segmento CN em centímetros é 1/7 de qual desses valores que está nas opções? Volta para mim. Bom, quero te informar que essa questão ela já foi copiada, recopiada, recopiada 1 zilhão de vezes em várias das provas militares que existem, da EAA até o MUITA. E isso aqui se trata de Teorema de Menelaus. Se você não sabe o que é, vai ficar conhecendo hoje. Menelaus é quando você tem um triângulo, que no caso aqui é equilátero, mas poderia até não ser, para qualquer triângulo. E aí você passa uma linha que a gente chama de linha secante. É uma linha que vai descer assim meio tortinha, cortando os lados do triângulo. Não dá para cortar os três de uma vez, né? Se essa parada fizesse a volta, ou se fosse uma curva. Então ele vai acabar cortando dois lados e o terceiro, na verdade, o que ele toca do terceiro lado não é ele, é o prolongamento dele, tá vendo? Do BC ele toca no prolongamento até o ponto E. Então em AB ele toca no ponto N, M de Maria, perdão, no AC no ponto N de Nabo e no prolongamento de BC no ponto E. A ideia é o seguinte, gente, vamos lá. Primeiro, se o triângulo é equilátero, você vai ter o quê, né? Que se o perímetro é 72, os três lados são iguais, então cada lado é igual a 24. É só pegar o perímetro e dividir por 3, tá? Você vai ter que cada lado aqui como um todo é igual a 24. Porém, contudo, todavia, eu quero saber como que se monta o Menelaus. Vou explicar já já. Marca o que eu tenho, ó, o CE, ele vale 16. E aí acabou, né? Aí o M é ponto médio de AB, logo o M divide em dois pedacitos de 12, um para cada lado. O teorema de Menelaus, gente, funciona da seguinte maneira. Você vai olhar para cada ponto de contato dessa linha inclinada com o triângulo e vai ver. Lado AB, eu tenho o MA e o MB. Escreve um sobre o outro. Você vai dividir os pedaços formados ali pela linha secante, que é essa linha tortinha, tá? Cruzando os lados. Eles não têm obrigatoriedade de dividir ao meio. Por acaso, ponto meio e ponto médio. Poderia ninguém aqui ser ponto médio que ter dividido a lá bundê. 10 para cima, 14 para baixo para fechar 24. Por acaso aqui é ponto médio, tá? Por favor, não vai pensar que é isso sempre. O que é sempre o que eu vou escrever agora aqui é a fórmula. Você sempre vai ter essas razões tipo de M para A e de M para B. Mas quando eu chegar aqui, aí se eu fizer NA sobre NB, por que vai estar errado? Porque eu vou estar repetindo o A que já estava em cima. E é claro que é uma demonstração disso que eu não vou fazer agora, senão vai atrapalhar a aula, mas a ideia é você lembrar que aquele vértice do triângulo que já apareceu em cima, não volta a aparecer em cima, ele vai para baixo na próxima vez que ele tiver que ser usado. E vice-versa também. Aquele que já apareceu embaixo tem que na próxima aparecer em cima. Então aqui seria NA e NC. O C não apareceu ainda, mas o A, por causa dele, você acaba forçando o NA a ser escrito embaixo e o NC sobra para ficar em cima. E aí no próximo, cuidado, porque a ideia, gente, que a gente está fazendo aqui é sempre pegar do ponto de contato até cada vértice. Então, do N até o A e do N até o C. O outro vai ser o quê, ó? Do C até... até o C e do E até o B, tá? Então, vai ficar EC e EB. Só que C já está em cima. Então, EC fica embaixo, EB fica em cima e esse produto terá que ser igual a 1, tá? Aí fechou, Manel. Você vai ter então o que aqui? Isso vai dar então 12 sobre 12, já substituindo. Aqui eu não sei quanto fica, mas ele quer o valor do CN. Vamos chamar isso de X. Como todo lado é 24, esse é 24 menos X, tá? Então, o NC é X, o outro é 24 menos X. E finalmente, aqui, ó, o EB é 24 mais 16, 40, sobre o EC, que é só 16, tá?
Tudo isso igual a 1. Essa continha sempre tem que dar 1. Mas aí beleza, ó, isso aqui vai cortar, e aí vai sobrar o quê? X sobre 24 menos x, vezes 40 sobre 16, igual a 1. Joga o 16 para o outro lado, que você vai ter o que aqui? Pega agora, dá para primeiro simplificar por 4, né, gente? Então, se eu simplificar, você vai ter o que? 4 em cima e 10 embaixo. Então, quando eu passar para o outro lado, você vai ter que o x vai dar 96 sobre 14, né? Se a gente simplifica isso, galera, 96 por 14 é a mesma coisa que 48 sobre 7. Ou seja, o valor que eu tenho é 1/7 de 48. O que é 48 sobre 7? É 1/7 multiplicado por 48, dando 48 sétimos. Ele quer saber 1/7 de quem que é a resposta? 1/7 do 48. Ou seja, a sua resposta correta será a letra D. Tá bom? Então, vou estar à frente aí para você printar, ver se está tudo ok. Estando, vamos continuar. Então, ó, Menelaus, que é algo que de repente você pode ter deixado de lado. Aquela parte Ptolomeu também. Fica ligado que essas coisas caem, tá bom? Beijo grande, vamos seguir. Bom, povo, vamos lá. Agora a próxima questão, mais uma vez na tela, a questão da AFA. 2013. Um triângulo é tal que as medidas de seus ângulos internos constituem uma PA, uma progressão aritmética, e as medidas dos seus lados constituem uma PG. Dessa maneira, esse triângulo não é acutângulo, ou não é equilátero, não é obtusângulo, ou não é isósceles. Quer saber o que não é? Ele quer saber a falsa. Volta para mim. Se você saber a falsa, é algo que, por exemplo, em geometria, já é assim, dão boa, né? Isso em geral, na prova da AFA, eles gostam muito de perguntar a falsa e isso acaba confundindo. Você às vezes acha uma parada verdadeira e marca achando que é aquela. Só que ele está pedindo a falsa, não a verdadeira. Isso é questão de função, amigo. Você tem que tomar cuidado redobrado, que nas questões de função, isso faz uma confusão dos diabos na cabeça do aluno. Ok? Mas aqui não é função, aqui é geometria plana, então vamos lá. Você tem um triângulo em que os ângulos internos dele estão em PA, ou seja, a melhor recomendação de quando eu tenho 3 termos em PA e eu tenho a soma deles, que eu tenho, né, gente? Soma de ângulo interno de triângulo é o quê? 180. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, eu tenho que pensar em constituir 3 termos de uma PA, onde o do meio eu vou chamar de x, o posterior x mais r e o anterior x menos r. A vantagem é que ao somar essa galera, você vai achar o ângulo do meio, já que os R's se cortam. E se os R's se cortam, meu querido, você vai ter então o quê? Que 3x é igual a 180, ou seja, o x será de 60 graus. Tá? O x sendo de 60 graus, beleza. Vamos agora guardar isso daí e lembrar que os lados estão em PG. Os lados estão em PG, a melhor maneira de eu chamar eles, no caso aqui, né, é de o do meio de y, que não é o mesmo x daqui, né? Então vamos chamar de x de novo. O outro y vezes q e outro y sobre q. Por que isso? Porque na PG você sempre multiplica pela mesma coisa. Essa mesma coisa geralmente é chamada pela letra Q, para de um termo chegar ao próximo. E aí, quando eu chamo do meio de alguma coisa, o próximo seria aquilo vezes Q. E o anterior é alguém que multiplicado por Q vai dar Y. Ou seja, tem que estar sobre Q para quando eu multiplicar por um Q na frente, os dois se cortarem. Ou também imaginar que eu estou voltando, então estou dividindo ao contrário de multiplicar, tá? E aí, vamos lá, os 3 lados medem isso. Como no caso aqui, você tem que o ângulo é 60,
o que vai acontecer, gente? O ângulo do meio, no caso aqui, é 60. Então, o que vai acabar acontecendo é o seguinte. Volta com o enunciado aí na tela, galera. Ele não fala, no caso aqui, tá? Se a PA ou a PG são crescente ou decrescente, mas vamos imaginar que em ambos os casos elas são crescentes. Volta para mim. Ou seja, vamos imaginar que aqui o R é maior ou igual a zero e vamos imaginar, sem perda aqui de generalidade, que a razão é maior do que 1 para PG ser crescente. Porque aí, o termo do meio vai ser o lado intermediário, o Y, né? O maior lado seria o Y vezes Q e o menor o Y sobre Q. E aí o ângulo oposto ao lado intermediário tem que ser o ângulo intermediário daqui, que é o de 60 graus. Então, a ideia qual é, galera? Você vai pegar no caso daqui e você vai pegar e montar no caso aqui uma lei dos cossenos para relacionar esse povo. Vai ficar então o que, ó? Fica aqui então y ao quadrado, que é o que está oposto ao ângulo de 60, igual a y sobre q ao quadrado, mais y vezes q ao quadrado, menos 2 vezes y sobre q, vezes yq, cosseno de 60. Para quem não lembra, lei dos cossenos é um lado ao quadrado igual a soma dos quadrados dos demais, menos 2 vezes um lado pelo outro, pelo cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno de 60, ele vale meio. Então, beleza, vai ficar o quê, ó? Fica então que y ao quadrado é igual a y2 sobre q2 mais y2 vezes q2. E aí, esse menos aqui, ó, esse 2 daqui vai cortar com 2 do meio. Vai ficar só menos y sobre q vezes yq. Os q's vão se cortar também. Tá bom? O 2 daqui vai cortar com o meio do cosseno quando eu substituir, que vai ficar embaixo. E os q's também agora se cortam. Mas repara, galera, todo mundo vai ter um y ao quadrado, né? Você, no caso aqui, vai ter que y ao quadrado é y ao quadrado sobre q2 mais y ao quadrado vezes q2 menos y ao quadrado. Você pode dividir tudo por ele, até porque ele não pode ser zero. E aí eu vou colocar aqui à esquerda, tá? Só para não apagar as opções. Ou vou apagar aqui, depois eu jogo na tela de novo. Você vai ter então o quê? Eu quero saber o que ele não é, né? Das opções que ele me deu. Você vai ter que 1 é igual a 1 sobre q2 mais q2 menos 1. E aí, jogando esse 1 para a direita, eu vou ter o quê? Que 0 é igual a 1 sobre q ao quadrado mais q ao quadrado menos 2, né? Menos 1 com menos 1. Aí, isso aqui é basicamente uma biquadrada, né? Jogo o q ao quadrado para cima em ambos, vai ficar 0 igual a 1 mais q à quarta menos 2q2. Mas olha melhor, gente. Use o seu olhar de águia aqui, ó. Você que vai ser aviador, que vai ter que ter a visão perfeita. Então, vai ficar aqui a quarta menos 2q ao quadrado mais 1. Isso aqui, na verdade, é um produto notável, né? É que nem você, professor Fortão, um quadrado perfeito. Então, você vai ter que q2 menos 1, que nem um sozinho dos Teletubbies, ao quadrado tem que dar 0, tá? Se q2 menos 1 ao quadrado tem que ser igual a rosca igual a 0, isso significa então o quê? Que quem no caso está ali dentro tem que ser igual a 1, né? Que quando que o quadrado de alguém vai dar 0, galera? Quadrado de alguém só dá 0 se quem estiver lá dentro for exatamente 0. Isso só dá para ser 0 quando a razão ela é o q2 menos 1 for 0, né? Vou até botar aqui. Mas assim, como eu estou supondo que o q tem que ser maior ou igual a 1, para que tudo que eu falei esteja batendo, não esteja conflitante, o q2 menos 1 vai dar 0,
ficaria que 2 menos 1 é igual a 1. O que eu sei dá, na verdade, mais ou menos 1. Mas para a gente poder supor que aqui é crescente, aqui também é crescente, e aí bater esse termo do meio com o ângulo do meio daqui, de cá e de lá, que ali o que era maior do que 1. Então eu vou escolher o com menos, tá? Com mais, perdão. E aí, beleza. Se o Q é igual a 1, acaba que isso aqui tudo é igual, né? Porque quais eram os lados? Y sobre Q? Y vezes Q. Aí, na verdade, os lados vão passar a ser o quê? E nota também que aqui, gente, que assim, pô, se eu estou supondo que o y dos lados, ele é positivo. Se a razão fosse negativa, esse cara sendo positivo com negativo ia dar um lado negativo ao todo, o que não tem como, tá? Mas o motivo para você escolher a razão é igual a 1. E aí os lados passam a ser, no caso aqui, y sobre q, y e y vezes q, ou seja, y, y, y. Ou seja, o triângulo ele é equilátero. Se ele é equilátero, meu amigo, aí o que vai acontecer? Você tem que querer equilátero, você tem que querer acutângulo. Falar que equilátero também é falar querer isósceles por tabela, tá? Porque o equilátero é um caso particular do isósceles. Então, a única coisa que você não pode falar aí que ele é obtusângulo, tá? Então, marca a opção que fala que ele é obtusângulo como essa sendo a falsa, beleza? Então, sai da frente, tira o seu print mais uma vez aí. Então, um triângulo não é obtusângulo, ok? Vai ser equilátero, ele vai ser isósceles e ele vai ser também acutângulo, tá bom? Beleza? Forte beijo, valeu, tchau, tchau. Seguindo aqui, galera, agora vamos para uma questãozinha da AFA de 2003. Mas antes, não se esquece de passar no site do fabricad.online, que é a nossa plataforma com aulas de todas as disciplinas voltadas à AFA, em nível igual ou acima da prova, pois sabemos que cada ano que passa, mesmo com pandemia, sem pandemia, os militares não dão trégua, pegam as provas, marcam em datas como você está vendo, no ano em que eu gravo isso, que marcaram mais cedo do que o normal. Mas sabe que o normal não, geralmente a prova da AFA é bem cedo mesmo. Escola Naval, que foi bem mais cedo do que o normal, né? E, tipo, não tô nem aí. Tipo, pandemia ou sem pandemia vai ter prova, vai ter Copa. Não, tô brincando. Vai ter prova e você tá vendo que, tipo, tem que estudar. Não adianta entrar em piriri, que com eles não tem choradeira. E aí, as questões, muitas vezes, têm superado o nível do que seria há uns 20 anos atrás. Eles têm cada vez mais pegado questões da Escola Naval, do IME e do ITA, aquelas um pouco mais acessíveis, para botar na prova da AF e DEFON. Então você não pode ficar atrás por isso. Por isso, o Fabricad tem uma fábrica de aprovações baseada justamente num trabalho que a gente nivela por cima para poder garantir que você, lá na hora, não dê nenhum problema, nenhuma M que faça você baixar o nível, perder a confiança ou até mesmo ter um estresse que acabe com o seu emocional. A ideia é sempre estar preparado para 15 se você quer tirar 10. Vamos lá, joga na tela que você vai ter agora o seguinte. Olha só, ABC é um triângulo retângulo em A e CX é bissetriz do ângulo BCA, onde X é o ponto do lado AB. A medida de CX é 4 centímetros e a de BC é 24. Sendo assim, a medida do lado AC em centímetros é igual a quanto? Volta para mim. Vamos lá então, minha gente, olha só. Não esquece do cupom Militares, é claro, para 10% de desconto em qualquer plano da área militar. Questão não vem com a figura desenhada, então eu já desenhei aqui adiantando para você. Tem o vértice retângulo A, tem um C do qual parte a bissetriz aqui, né? Então, se eu chamar esse ladinho, esse ângulozinho aqui de θ, aqui também será igual a θ. BC é 24, CX igual a 4, tudo pronto para achar o que ele pediu, que foi a medida do lado AC. Se ele pediu a medida do lado AC, como que eu vou proceder aqui? Vamos trabalhar com a definição de cosseno. O que é a definição de cosseno, né? Para quem sempre esquece isso, pô, essa altura, amigo, mas tudo bem. Soca à toa, né? Em que você tem o quê, né? Que seno é o oposto sobre hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente é o oposto sobre o adjacente. Então, cosseno é o adjacente,
Vamos fazer ali o cosseno de θ, triângulo, identificar ele aqui, ACX. Vamos falar que o cosseno de θ vai dar o y, que é o adjacente, sobre 4, que é a bissetriz, que também vai ser hipotenusa nesse triângulo, tá? Agora, também temos ali o triângulo grandão, não vai fazer cosseno aqui dentro, meu amigo. Cadê o ângulo de 90? Tá aqui, você não tá vendo? É, isso aí. Vou te dar na cara, isso sim, pra você aprender a falar besteira. Ai, grosso. Você vai ter o quê, ó? Aí, o triângulo que você deve pegar agora, esse daqui. Esse azul. Azul caneta. Aí, ó, você vai ter o quê? Você tem que o triângulo ACB, no caso aqui. O cosseno de 2θ, que é o ângulo todo que tem aqui, é o adjacente, que é y sobre 24. Então, cosseno de 2θ é y sobre 24, tá? Então, o que você vai ter, então, aqui? Você vai ter o seguinte, ó. A ideia agora para sair do lugar é eu lembrar da relação de arco duplo, né? Especificamente, o de cosseno. O de cosseno, galera, ele tem até 3 versões e vão aproveitar a questão também para enriquecer a explicação, te ajudando a relembrar essas formas tão importantes aqui. Cosseno de 2θ, quando você demonstra, é pelo cosseno de A mais B e você chega ao resultado. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Porém, se você misturar isso aí com a relação fundamental, qual é a relação fundamental? Eu sou o seno ao quadrado e você meu cosseno ao quadrado e juntos teremos apenas 1. E aí, você quando mistura isso e isola e bota tudo em função desse cara ou desse daqui, você chega numa dessas duas versões. 2 cosseno ao quadrado menos 1 ou 1 menos 2 seno ao quadrado. Eu não estou aqui demonstrando porque na aula de teoria em trigonometria isso já foi feito. E as 3 versões são igualmente muito importantes, tá? Vou botar aqui PC de importante pra caramba, tá bom? E aí, nesse caso em particular, eu acho melhor usar a versão do meio, né, galera? Porque eu tenho ali do triângulo justamente o cosseno de 2θ e o de θ. Se eu tenho isso, ó, eu posso pegar e fazer o quê? Cosseno 2θ é y sobre 24, que será igual a 2 vezes y sobre 4, tudo isso ao quadrado, menos 1, tá? Isso vai acabar me dando uma equação do segundo grau com o y, que é o objetivo da gente aqui na questão. Então, vamos lá. Fica y sobre 24 igual a 2y sobre 16 menos 1, né? Você pode cortar o 2 com 16 dá 8 e tirar o denominador comum entre eles, ó, que vai ser 24. Então aqui sobe 1, sobe 3, sobe 24, tá? Vai ficar y igual a 3y ao quadrado menos 24. E vamos finalizar isso aqui, né? Pode ser? Aqui em cima, tá? Apaga aqui para você não ficar enrolado copiando aqui no doido. Já salvou aí qual é o nosso site, o nosso cupom. Faça proveito. Queremos que você faça parte da nossa família para que você seja mais um vencedor neste ano que vos falo. Então, ó, ficou y igual a 3y ao quadrado menos 24. E aí, jogo y para a direita, fica 3y2 menos y menos 24 igual a 0. Aí acabou, né, gente? Você vai ter então o quê? Ó? Delta igual a ab ao quadrado menos 4ac3 pelo c, que é menos 24. Ó. Fica 96 vezes, fica 12 vezes 24. Se fosse 12 vezes 12, daria 144. Como é vezes o dobro de 12, um deles, vai dar o dobro de 144, que é 288. Eu penso assim, né? Que aqui vai ficar com uma conta. Essa continha aqui eu faço assim, ó. Bom, menos com menos dá mais. 12 e 24 é 12 vezes 2.
Então, só isso aqui já dá 144. Vezes 2, 288, mais 1, 289. Aí pronto, a raiz disso é 17. E aí pronto, meus amigos, você vai ter o quê? Você vai ter então que aqui o y, ele vai ser justamente menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Claro, o y é um lado, não pode ser negativo, então eu vou pegar a opção com positivo. Vai ficar 18 sobre 6, dando 3. Tá? Então, aquele lado que ele estava pedindo é igual a 3, não lembro a unidade, mas é só você marcar aí nas suas opções. Tá bom, galera? Beleza? Então, mais uma que fizemos aí, dá o seu print. Essa, então, não teve nada demais. Assim, é só você não se enrolar e montar a figura, que tem gente que quando não vem a figura, o cara se enrola pra caramba pra montar a figura, nossa senhora. Tá? E lembrar das formas de arco duplo, no caso aqui, a gente revisou as de cosseno de 2θ. Tem também a de seno de 2θ e a de tangente de 2θ. Para quem não lembra, a de seno de 2θ, ela é o quê? Vamos fazer barba e bigode, tá? Falei já de um, vamos falar algo de todo. Então você vai ter o que aqui, ó? O seno de 2θ é 2 seno de θ pelo cosseno de θ. Seno do dobro de um ângulo é o dobro do seno do ângulo normal, da metade dele, pelo cosseno da metade dele. Vale dizer que o que importa é a ideia e não a letra que eu estou usando, não entendi nada. Tipo, quando aqui for 4θ, então aqui vão ser as metades 2θ e 2θ. E quando aqui for θ, aqui vão ser as metades, vão ser θ sobre 2 e θ sobre 2. Aí eu já estaria trabalhando com arco metade. E a tangente de 2θ vem daquela fórmula normal. Tem gente que ama, mas tem gente que beija, né? E no final, como os 2θs são iguais, fica 2 tangentes de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Agora, gente, você não pode cometer aquele erro de poser que vai fazer a prova, que é aquele cara aleatório que está chegando à prova da AFA de paraquedas, né? É até irônico, né? Ou seja, não sabe o que está fazendo ali e ainda acha que o seno de 2θ ou o cosseno de 2θ é a mesma coisa que pegar o cosseno e multiplicar por 2. Aí, meu irmãozinho, te aconselho a você voltar na teoria e estudar muita coisa ainda nesse tempo que te falta, tá bom? Beleza? Print então isso daí. Agora sim, já me aguarda que eu tô voltando. Valeu! Bom, galera, seguindo agora aqui, vamos para a próxima questão aqui, joga na tela. Questão da AFA 2007. Todas essas que eu tô fazendo tem sempre às vezes, que tem sempre às vezes é ótimo, né? Mas tem algumas que tem formas alternativas de fazer, mas nada de muito relevante. Quando for absurdamente relevante eu vou comentar, tá? Então essa aqui tem um triângulo retângulo que está circunscrito a um círculo de raio 15 e inscrito num círculo de raio 37,5. A área desse triângulo em metros quadrados mede quanto? Bom, vamos lá. Volta aqui para mim. Eu tenho tanto o círculo inscrito quanto o círculo circunscrito a um triângulo retângulo. No caso particular em que o triângulo retângulo está inscrito numa circunferência, aí a gente tem uma consequência muito legal disso. Porque você viu com a gente na aula de teoria que a posição correta de você encaixar um triângulo retângulo na circunferência é aquela na qual o diâmetro coincide com a hipotenusa. E por que o diâmetro tem que coincidir com a hipotenusa? Porque se você aqui tem que o diâmetro divide a circunferência num arco, dois arcos, né? Cada um metade, de 180, pela regra do ângulo inscrito, isso aqui em cima tem que ser a metade, tem que dar então 90 graus. Em outra posição isso não aconteceria.
Senão, vagabundo vai pegar, vai botar o triângulo retângulo miudinho lá em cima e vai botar um desenho bizarro assim, né? E questão que não veio desenho, é um show de horrores, como eu já falei. Então você tem que saber isso daqui para começar bem a questão, tá? Ainda mais que a questão não vinha com a figura, gente. Outra coisa importante, então, é você perceber que, como ele me deu o raio do circunscrito, ele me deu, então, a hipotenusa. A hipotenusa vai ser igual a 2R. A hipotenusa vai ser igual a 2 vezes isso, que vai dar o quê? 75. Esse R vem para cá, ok? Beleza. Outra coisa importante que eu sempre falo em aula de teoria é: tem coisa de tangência de bolinha com linha, bolinha com triângulo? Liga o centro ao ponto de tangência. Quando você ligar o centro ao ponto de tangência, você forma sempre ângulo de 90. E nesse caso aqui em particular, como já tinha 90 lá em cima, 90 surgiu do outro lado. 90 brotou aqui também, para fechar 360 de um quadrilátero, você vai acabar formando um quadrado ali no cantinho. E isso significa o que para você, galera? Que isto daqui e isto daqui, ó, são raio da circunferência inscrita, tá? Como elas são raio da circunferência inscrita, isso também facilita a minha vidinha tão miserável, tá? Porque se eu chamar todo esse lado de B, oposto ao Bzão lá de baixo, e todo esse lado de C, oposto ao Czão lá de baixo, você vai ter que o que sobra aqui vai ser o quê, ó? Daqui até o outro ponto de tangência, pelo teorema da tangente, você tem que ter a mesma medida. Aí você fala, pô, mas eu não lembro o que é o teorema da tangente. Ai, 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 vamos lá. Teorema da tangente, querido, é o seguinte: você tem uma circunferência e você, fora dela, a partir de um ponto exterior, traça duas tangentes à circunferência, tá? Então, um ponto P qualquer, de um ponto P qualquer aqui, eu traço essa reta tangente e eu traço essa outra reta tangente. Vou marcar os pontos de tangência e ligá-los até o centro. Quando você faz isso, você terá, no caso aqui, que esse ângulo é 90, tá? E que essas medidas têm o mesmo tamanho. Aqui x e aqui x também, tá? Então, PT1 é igual a PT2. Isso aqui é o teorema da tangente, é só isso, tá bom? Quando você traça duas tangentes a partir de um ponto externo à circunferência, o tamanho das mesmas será o mesmo. É bobeirinha mesmo, mas super útil e o pessoal costuma esquecer disso, tá bom? Tá legal. Então, aqui é B menos R, aqui também B menos R, e da mesma maneira, do outro lado eu terei, ó, C menos R, porque tudo menos R, e aqui embaixo acaba ficando C menos R. Mas aí do desenho você observa o quê? Que a soma do rosa com roxo, ou roxo com rosa, sei lá, vai dar o A. Então, C menos R com B menos R é igual a A. Então, do desenho, você tem o quê? Ó, da figura, você pode chegar ali e falar que o A menos R o B menos R com o C menos R é igual a A. E o A eu já tenho que vale 75. E o Rzinho também foi dado pela questão. Então fica B mais C menos 2R, que é juntar esse com esse, igual a 75. Joga o 2R para o outro lado e nós teremos que B mais C é igual a 2R com 75. Aí, galera, ó, o R vale 15. Como o R vale 15, fica 30 com 75, 105. A partir daqui, você tem várias alternativas para você seguir, tá? E o pessoal que às vezes me observa em casa acha que eu não sei outras soluções. Gente, estou fazendo aqui mais fácil para o pessoal que tem dificuldade. Mas assim, saiba que, por exemplo, eu sei que esse pedacinho também pode ser chamado como o semiperímetro menos o lado A. Que esse pedacinho é o semiperímetro menos o lado C, né? Tem um bizu assim.
que é muito usado em provas do Colégio Naval, por exemplo, também. Só que muita gente não sabe, não viu isso. Então, justamente por causa disso que eu não estou falando isso agora, beleza? Então aqui, ó, você vai ter então o quê, tá? Só beber aqui uma água, que eu mereço, né? Printa aí enquanto isso. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, tá? É isso que eu te pedi também para abrir um pouquinho, editor. Tá bom? Com isso em mãos, você tem que, agora, voltei da minha aguinha, você vai ter no caso aqui que, quando você está fazendo isso, uma das formas de você concluir a questão é você fazer assim, ó, pegar e lembrar que o perímetro é fazer A mais B mais C, sendo que a soma desses dois juntos eu já tenho. Então seria fazer 75 com 105. E aí eu vou ter que o 2π é igual a 180 ou que o semiperímetro é igual a 90. Aí tudo vai depender, no meio de tanta coisa que você já aprendeu em geometria plana, de quais formas você tem agora a mão mais facilmente de cabeça. Ele que é a área do triângulo, e tem uma que fala o seguinte: quando eu tenho o raio do círculo inscrito e o semiperímetro do triângulo, eu tenho o raio do círculo inscrito dentro e o semiperímetro do triângulo, não do círculo, não da circunferência. A área desse triângulo ela é dada pelo semiperímetro vezes o raio do círculo inscrito. Tem uma que é do círculo inscrito também, que é ABC sobre 4R. Mas como eu não achei B e C aqui ainda, eu acho melhor fazer essa aqui, né? Para não ter que ainda procurar quem são B e quem são C. Então, ficaria 90 vezes o raio do inscrito. Ok, tá aqui, Google. Você vai ter aqui 45.350. Aí eu não lembro da unidade, acho que são metros ou centímetros quadrados, né? Veio na questão. Mas tá aqui, o que ele queria em unidade de área, tá dando então 1.350, tá legal? Então são várias coisinhas que são dadas nas aulas de embasamento, por isso que eu falo que você não deve pular a base. O problema do aluno do militar é querer sair atropelando e queimando a largada. Isso é um investimento de média a longo prazo, galera, passando essas provas. E se você fizer a ordem, assim, aceitar que você tem que fazer tudo naquela ordem bonitinha, de embasamento primeiro para depois partir para essas coisas, você não vai ter problema. Eu não fiz nada demais aqui. Não é questão de imediata que eu usei algum teorema psicodélico para fazer. Eu só juntei coisas que são vistas nas aulas padrão, tá bom? Então, tire o seu print aí, vê se tá tudo bem e já Xandão tá voltando. Beijo, galera. Aqui, pessoal, agora uma questão bem interessante. Vamos fazer uma questão que vai relembrar com a gente aquela parte de relações métricas na circunferência, que é o item tão esquecido pelo aluno. Pega aí, vamos lá na tela. Então está escrito assim: você tem que AFA 2008. Considere um triângulo MNP equilátero inscrito numa circunferência de centro O e raio R. Seja RS uma corda que intercepta os lados MN e MP do triângulo nos pontos T e V, pontos médios desses respectivos lados. O R está no arco MN menor e RET igual a VS igual a 1 centímetro. Então o valor da área do quadrilátero NPVT em centímetros quadrados é dado pelo número do intervalo. Aí ele deu raiz de 3 e raiz de 5, como ele quer que a gente aproxime, né? Ou seja, ainda vai dar provavelmente alguma conta chata no final. Volta aqui para mim, para você arredondar aí em algum momento, jogar essas raízes, né? Esse deve ser o pior problema, mais sacal, né? Pelo menos para mim, que eu odeio esse tipo de conta. Então, o que você vai ter aqui? Tem um triângulo equilátero, está inscrito por uma circunferência. Então, volta para mim. Então, aqui no caso, você vai ter que o R, ele está situado no menor arco MN, né? Que é no caso da esquerda, que poderia ser esse grandão aqui. Ninguém geralmente imagina isso, né? Mas é bom explicar. E que, no caso, consequentemente, o S está lá do outro lado. E aí eles vão cortar os lados em T e V, sendo T e V os pontos médios de cada um dos lados correspondentes aqui. Como o triângulo é equilátero, o lado inteiro dele vamos chamar de L, gente. E aí, todos os lados são iguais. Aqui é L, aqui é L, aqui é L. Como aqui é ponto médio,
E aqui também eles estão dividindo isso daqui em pedaços iguais a L sobre 2. Beleza. O que acontece agora é que ele falou que esses pedaços RT e VS são iguais a 1. Então vamos marcar aqui, ó. Aqui vale 1. Aqui também vale 1. E, claro, se você está construindo um triângulo semelhante dentro de outro, porque se eu estou construindo esse triângulo, passando essa paralela aqui dentro, acaba que o T e V, por serem pontos médios, é o quê? Base média do triângulo. E base média do triângulo é a metade do lado oposto, que é L, então aqui também vai ser L sobre 2. Até porque é natural que o triângulo que eu formei com essas condições, o pequenininho seja um semelhante equilátero grandão, né? Por base média, por mil outros motivos, aí é L sobre 2 também. E aí agora seria bom você descobrir o valor do L. É aí que entra a parte de relação métrica na circunferência, que de repente você não está nem imaginando que você vai ter que usar isso daqui. Oh my God, eu já esqueci disso. Pois é, isso daqui foi o que eu visei na aula de teoria. Surge sorrateiro, de repente, quando você menos espera, no meio de uma questão. Então, como que é isso? Uma das coisas vistas nessa aula é que se eu tiver cordas que se cruzam num ponto qualquer lá dentro, esse P não é o centro, a menos que seja um caso particular, mas então ele não é necessariamente o centro, ele não é o centro, tá? E aí elas se cortam num ponto P. E aí como que ela relaciona os pedaços em que as cordas se cortaram? Você vai fazer assim, ó. Estou na corda B. Faço de P até A vezes de P até B. Então anota aqui. Fica PA vezes PB. Aí volta para outra corda. Estou na corda BC. Vou de P para C, vou de P para D. Então fica PC vezes PD. Aí com isso, irmão, o que vai acontecer aqui? Você vai ter, no caso, que usar isso daqui ali. O problema é enxergar ali dentro onde que isso está, né? Ó, por exemplo, você pode usar isso daqui, desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma corda, desse jeito assim, ó. Isso aqui é uma corda, MN é uma corda. E R até S também é uma corda da circunferência. Ô, neném. E o ponto P da história seria esse daqui. Então, tipo, eu iria fazer isso vezes esse tudão igual a isso por isso. Ia fazer isso vezes isso igual a isso por isso, tá? Para quem não está enxergando, vou até reproduzir a figura aqui só com os itens que serão usados para te ajudar ainda mais, amigo. Ó, você vai ter o que ali, ó? Vou botar aqui meio no rascunhão, né? Tá, acho que é rascunhão até demais, mas tudo bem. Ó, aqui está o ponto T, aqui vale 1 e aqui vale L sobre 2 mais 1. Lá em cima, ali vale L sobre 2 e aqui também vale L sobre 2. Então pronto, você vai ter que L sobre 2 vezes L sobre 2 é igual a 1 vezes L sobre 2 mais 1. Daqui até aqui, vezes daqui até esse ponto aqui. Tá? Com isso, você está percebendo que a gente vai descobrir o valor do L. Vai ficar que L ao quadrado sobre 4 é igual, 1 vezes isso, só repetir ele, né? A L sobre 2 mais 1. Ou seja, tira o denominador comum entre eles. Fica aqui L ao quadrado igual a 2L mais 4, que eu vou agora passar todo mundo para a esquerda, o que vai me dar uma equação do segundo grau, ok? Eu prefiro apagar aqui do que ali para não perder a figura, tá, gente? Então, vê se você já anotou os dados e os valores que ele mandou aproximar as raízes, né? Então, você vai ter o quê? Pega aqui, já tá aqui, isso era só para relembrar, já printou a tela que você é um cara esperto. E aí vai ficar ali, ó, L2, passando tudo para a esquerda, menos 2L, menos 4 igual a 0. Pronto. Aí fica delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então vai dar 4 mais 16,
você vai ter que o delta será igual a 20. Aí, com isso, você vai ter que o L será menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Vai dar 2 raiz de 5 sobre 2. Bom, esse 2 pode entrar em evidência. É óbvio que o que acontece agora é o seguinte. O L ficaria 1 mais ou menos raiz de 5. Só que tem que ser com mais, não é, gente? Que raiz de 5 é 2 e pouco. 1 menos 2 e pouco vai dar negativo. Isso é um lado, não pode ser negativo. Então, você vai ter aqui 1 mais. Vai ficar 1 mais raiz de 5. Pronto. Tá? Já achei o L. E aí, o nosso objetivo é a área do triângulo, do quadrilátero NTVP. Esse laranja aqui, esse trapézio. Preciso da altura dele. A altura dele, por semelhança, vai ser a metade da altura do triângulo todo. Porque se aqui divide ao meio, a altura também fica dividida ao meio, né? Se H, no caso aqui, é a altura de todo o triângulo, esse trapézio, ele vai ter uma altura galinha, tá? Que vai ser no caso o quê? Vai ser no caso aqui, ó, a metade da altura do triângulo todo, tá? Então, primeiro, o que vai ser esse H ali? Esse H, ele vai dar L raiz de 3 sobre 2. Logo, o H', ele vai dar L H sobre 2, né? Ou seja, L raiz de 3 sobre 4, tá? Como eu já achei o L, vamos embora. Então, o que você vai ter aqui, ó? O nosso L, então, o nosso H', então, dará isso daqui, que é 1 mais raiz de 5, L, né? Raiz de 3 sobre 4, se quiser faz distributiva. Fica então que o galinha vai dar raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes 5, raiz de 15 sobre 4. Tá bom? Tá aqui então. Beleza, aí acabou, né? Porque quando for montar agora a área do trapézio, vai ficar o quê? Base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Então, é finalizar a questão. A área, então, que ele quer é o L maior, a base maior, mais a base menor, pela altura que é a galinha, tudo isso dividido por 2. Vai ficar 2 mais 1, 3L sobre 2, vezes a galinha sobre 2. Divisão por 2 duas vezes é dividir por 4, não é cortar um 2 com o outro. Olha esse erro aí, não vai errar numa hora como essa um negócio desses. Silêncio na sua casa, tipo, você já ia fazer besteira. E o a galinha que eu posso substituir já, né? E o L também, não tem mais para onde correr. Vai ficar 3/4 de L, que é 1 mais raiz de 5, vezes, cadê? O H' que deu raiz de 3. Raiz de 15 eu vou escrever com raiz de 3 vezes raiz de 5, tá? Pelo simples fato de que, no caso, a gente tem como dados na questão a raiz de 5 e a raiz de 3, e aí não tem que, de qualquer forma, desmembrar nessas duas. Esse raiz de 3 ele pode entrar em evidência, né? Agora eu vou tentar pensar como aluno para facilitar a conta que você acharia um verdadeiro cocô na hora da prova, né? Então você pode pegar ali aquele raiz de 3 e colocar em evidência. Fica 1 mais raiz de 5 do outro. Tudo isso sobre 4. Cara, vamos lá. 4 e 4, 16. 3 está ali na frente. E 1 mais raiz de 5 por outro igual, isso vai dar 1 mais raiz de 5 ao quadrado, tá? Então é o quadrado de 1 mais raiz de 5 com uma raiz de 3 multiplicando ainda, né? Não subiu ela não.
Faz aqui agora isso ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, a raiz vai só ficar com 5 de fora. 5 e 1 dá 6, fica 3 raiz de 3 vezes 6, mais 2 raiz de 5 sobre 16. Aí, meus amigos, no máximo que você pode fazer aqui é ainda cortar o 2 que entra em evidência, né? Com 16 de baixo, ia ficar 3 raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 5 sobre 8. E aí, nessa hora, não tem jeito, você teria que pegar e substituir as raízes que ele te deu lá, enunciado de 3 e de 5. No final, isso daqui vai dar aproximadamente 3,4, tá? E 3,4, se a gente joga na tela de novo aí, pessoal, isso é, no caso, a letra D. A letra D que fala que é o intervalo fechado em 3 e aberto, volta para mim, fechado em 3 e aberto em 5, tá? Então, esse valor está dentro do intervalo entre 3 e 5, que é o que ele quer saber. Dentro de qual desses intervalos está a resposta, tá? Então, vê se não tem dúvida aí, tira o seu printzinho. Vamos que vamos. Então, estamos hoje aprendendo geometria plana e fazendo questões antigas da AFA voltadas para a AFA, né? E se você, no caso, quer aqui fazer parte da nossa família, vá no site fabricad.online, usa o cupom Militares que te dá 10% de desconto e você vai ter aula comigo de todas as disciplinas, com os demais professores, para ter correção de redação também, simulados, exercícios, fazer parte do nosso grupo de Telegram e ser um aprovado, como você pode comprovar no nosso Instagram, quantos já tiveram, quantos novos virem surgindo a cada semana, que, por exemplo, o Enem também, às vezes o pessoal não avisa, a gente só percebe, às vezes o cara já passou em janeiro, o cara vai só falar em março, abril, ou ele é chamado na repescagem, né, na reclassificação e por aí vai, ou só fala depois mesmo, que o cara estava noiado na época e não falou antes. Isso acontece. Então, a gente teve muita aprovação nesses 2 anos e meio de existência e quer que você seja mais um nessa lista, tá bom? Então, por isso que eu te falo, vem para nossa família. Quer aprender? Vem para o Fabricad. Valeu!